Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um culto de ensino da palavra de Deus e juntos vamos adorar o nome do Senhor. Nessa noite tão especial, uma noite em que vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero convidar você para, junto comigo, estar atento e também adorando o nome de Jesus. Uma noite em que estamos reunidos em volta da Bíblia, da palavra do Senhor, para juntos aprendermos as Sagradas Escrituras. Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja reinando na sua casa e na sua vida e na sua família. Já estaremos louvando o Senhor com um hino e também já entregando o estudo da palavra de Deus a todos os nossos corações. Querido Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em volta da Tua palavra, Senhor, com ela no nosso coração. E agora, Senhor, prontos para louvar o Teu nome e também desfrutar da Tua presença. Receba nosso culto, a nossa adoração, a todos os meus irmãos e irmãs, ó Pai, que nos acompanham. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de todos os Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 291. Vamos lembrar da cruz. Glória a Deus. A mensagem da cruz. Vamos louvar todos juntos 291. Convido você para louvar a Deus comigo. De cruz se erigiu, nela o dia fugiu, problema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quero
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, devo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe, que o Senhor guarde a tua vida e que você possa estar junto conosco adorando o nome precioso de Jesus. Convido você para estarmos lendo a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Estaremos estudando Jesus Cristo, nosso Cordeiro. Glória a Deus. Estamos nesta semana, conhecida como a Semana Santa, e também estamos reunidos para aprendermos da palavra de Deus. Este é um momento de reflexão e de aprendizado para juntos celebrarmos realmente da maneira bíblica esse tempo importante e especial. A palavra de Deus desta maneira. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que compareceu mudo perante os seus tosquiadores. O Cordeiro tem um símbolo muito importante. Simboliza a mansidão, a inocência, a submissão. E Jesus Cristo é o Cordeiro manso, inocente e submisso ao Pai. Ele mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Na Semana Santa, nós não celebramos o coelhinho da Páscoa, criado pelos capitalistas para movimentar o mercado da chocolateria, mas sim o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É importante pensarmos nesse texto de maneira que Cristo é a nossa Páscoa. O mercado hoje está alvoroçado da maneira do capital em trazer a figura, e uma figura histórica que eu não quero entrar aqui nos detalhes, que é o coelhinho da Páscoa. Precisamos entender, ensinar da maneira bíblica a nossa família, os nossos entes queridos, os nossos familiares, principalmente as nossas crianças. Deixar, é claro, uma criança triste,
mas precisamos mostrar a ela que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Desde muito pequenas, minhas filhas, tenho sempre ensinado, eu e a minha esposa, a sempre fazer uma pergunta a elas quando chega esta época. E assim perguntamos: filha, quem é a nossa Páscoa? É muito importante a família, os pais, ensinar os seus filhos o valor da Páscoa. O valor dentro da visão bíblica e da visão cristocêntrica da Páscoa. Nesses dias que estamos atravessando, em que milhões de pessoas vão estar em seus lares, vão estar na sua casa, vão estar realmente celebrando a Páscoa em casa, com a família. E que sirva para um tempo de reflexão, para realmente pensarmos o valor desta Páscoa, o valor da salvação, o valor da dor que Cristo levou sobre si, de todos os nossos pecados, como disse o profeta. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nessa noite, quero levar a igreja, meus amigos, meus irmãos que estão participando conosco, a pensar sobre isso, o sentido real da Páscoa. Vejamos na palavra de Deus o sentido de cordeiro, o cordeiro de Deus. Essa expressão cordeiro de Deus dá a ideia não só da inocência e da mansidão de Jesus Cristo, mas também do seu sofrimento, vicário em caráter de substituição. Ele foi designado para o sacrifício e pelo próprio Deus, conforme o livro de Gênesis. Segundo informações dos historiadores judaicos, os cordeiros selecionados para o sacrifício da Páscoa eram postos a pastar nos campos que circundavam Belém. E assim, pela providência de Deus, foi concedido àqueles pastores estarem presentes também no nascimento do Cordeiro de Deus, conforme Lucas capítulo 2, versículo 8. Ainda segundo os historiadores, aqueles animais nascidos aos 14 de Nisan, no mês de hoje seria abril, à tarde, eram selecionados pelos judeus piedosos para um ano depois, como o Cordeiro Pascal, conforme lemos no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 6, e eu quero ler com você nessa passagem. Se você está com a sua Bíblia em mãos, leia comigo no livro do Êxodo, capítulo 12, o versículo de número 6, que diz assim, a palavra de Deus: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Existe uma conexão muito grande desse texto com o nosso. Veja, isso significava que o Cordeiro Pascal deveria morrer no dia do seu nascimento à tarde. Exatamente isso aconteceu com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando morreu naquela Páscoa à tarde, conforme lemos em Mateus, capítulo 27, e versículo 45 ao 50, quando Jesus entrega o seu Espírito e diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Era tarde naquele dia. Era tarde no Calvário. Era tarde quando o sol se escureceu. Era tarde quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava pregado numa cruz.
De acordo com o Êxodo capítulo 12, versículo 5, o cordeiro pascal deveria ser sem defeito. Me acompanhe na leitura de Êxodo capítulo 12, versículo de número 5, que diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Veja, deveria ser sem defeito, sem mácula. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, e eu convido você para ler comigo. 1 de Pedro, glória a Deus. No capítulo de número 1, Epístola Universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, o versículo 18, diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja, o apóstolo Pedro ratificando as palavras do cordeiro pascal, de Cristo, o nosso cordeiro pascal. Pedro, o apóstolo, agora então, reforça dizendo que Cristo é o cordeiro sem defeito, que derramou seu sangue pelos nossos pecados. Em João, capítulo 1 no Evangelho, capítulo 1 de João, no versículo de número 29, João capítulo 1, versículo 29, diz assim: enquanto João estava dando o seu testemunho e pregando, e ele diz, no versículo 29, no dia seguinte, João, que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está registrado a fala daquele que tira o pecado do mundo. Ele afirma, e em João capítulo 1, versículo 36, vemos Jesus passar novamente. João disse assim, versículo 6, aqui o Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo afirma que Cristo, o nosso Cordeiro pascal, ele foi imolado, conforme lemos em 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 7. Todos nós devemos ter a consciência do verdadeiro sentido. Todos nós cristãos devemos ter o sentido do que significa, do que se traz a reflexão hoje, sexta-feira, o que estava acontecendo naquele dia, quando Jesus estava sofrendo por nós. Quando Jesus carrega sobre si o pecado da humanidade. No capítulo 12, no versículo de número 46. Êxodo, capítulo 12, o versículo 46, vamos encontrar escrito da seguinte forma: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Moisés escreve que nenhum dos ossos do cordeiro pascal deveria ser quebrado. Os soldados romanos quebraram as pernas dos dois malfeitores ao lado de Jesus
crucificado com ele. Porém, quando chegam até Jesus, a palavra de Deus necessitaria se cumprir. Porque quando os soldados romanos se aproximaram de Jesus, ele não foi quebrado. Porque ele é o Cordeiro Pascal. Deus já tinha dito a Moisés que nenhum osso seria quebrado deste Cordeiro. Podemos ler também no livro de Salmo. Quero que você me acompanhe neste estudo bíblico. Feliz é o cristão que tem uma Bíblia na sua casa, na sua mão, no seu coração, na sua mente, e vive e cumpre com os princípios da sua palavra, com a doutrina desta palavra, a palavra de Deus. Ainda no livro de Salmo 34, me acompanhe, por favor. Salmo 34, o versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmista, escrevendo na inspiração de Deus, estava apontando para Cristo. Todos os estudantes da palavra de Deus e também amantes da teologia sabem que o Antigo Testamento é realmente uma sombra muito importante para o Novo Testamento. Onde quando vemos no Novo Testamento o cumprimento de todas as profecias, e que sempre o Antigo Testamento aponta para um único lugar, que é Cristo, Jesus, o Salvador amado. Ainda também podemos ler no livro de João, capítulo 19, o cumprimento desse texto que eu estou falando com você. Me acompanhe, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19, e veja o que assim está escrito, 19, versículo 31, vai nos dizer a palavra do Senhor. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, sangue e água. E aquele que o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz, não creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Glória a Deus. Conforme lemos no livro do Êxodo e também no livro dos Salmos, encontramos a palavra de Deus se cumprindo em Jesus, o Cordeiro Pascal. Satanás ainda tentou fazer com que a escritura não se cumprisse, quando um dos soldados atirou uma lança em Jesus. Todavia a lança cortou apenas a carne ao lado de Jesus. Quando saiu sangue e água, sem ter atingido nenhum de seus ossos. A palavra de Deus jamais vai falhar. Jamais vai falhar. E é importante pensar
que devemos celebrar a Páscoa, a redenção que há em Cristo Jesus. Para o povo de Israel, no livro do Êxodo, foi exatamente o grande livramento, a passagem da morte para a vida. E para nós não é diferente. Para nós é a passagem também da morte, de um sofrimento do Cristo, do Messias, do ungido, do Salvador, que trouxe para mim e para você, para a minha existência, para a tua existência, para a existência da humanidade, a vida eterna, a salvação. Estávamos condenados, estávamos em trevas, mas um dia raiou a maravilhosa luz, e Cristo na cruz está com seus braços abertos, dizendo: Pai, aleluia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. E na agonia da cruz, Jesus, ele está ali, entregando-se, doando toda a sua vida e morrendo pelos nossos pecados. Celebremos nesta Páscoa a redenção que há em Cristo Jesus. Ele se sujeitou ao Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11. Ele é o Cordeiro Redentor, que nos redimiu dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro Salvador, que nos garantiu a vida eterna, mediante a sua morte e ressurreição. E que esta palavra possa encontrar ao seu coração descanso. Que esta palavra penetre a tua alma e você entenda que nós não temos mérito algum. Não somos os melhores, os bons. Se temos o que se somos o que somos, é porque em tudo Ele fez para nos trazer a isso. É porque Ele se entregou para chegarmos até aqui. É porque tudo, até o dia escrito, e cremos nesta palavra. Não sentir esta palavra. É impossível um cristão não se sentir tocado com a passagem da crucificação, a via dolorosa. Nesse momento eu quero que você pense, quero que você reflita. Sinédrio. Até mesmo quando os olhares se cruzam de Jesus e de Pedro, quando ele nega a Jesus. Quando Pilatos, então, toma Jesus e o açoita. E eles ali blasfemam contra ele. Quando os soldados fazem uma coroa e colocam sobre a sua cabeça. Colocam sobre ele uma capa vermelha, mas de maneira debochada, de maneira a causar constrangimento. Mas ninguém debocha do nosso Jesus. Mas debocha do meu Jesus, do teu Jesus. Aleluia! Se você é cristão e está comigo nesta noite, independente da sua denominação, eu quero lhe dizer em nome de Jesus,
Jamais permita alguém fazer chacotas com o nome do nosso mestre. Fazer gracinhas. Colocar a certeza da crucificação, da via dolorosa, da morte de Jesus. E quando vamos falar no domingo da sua ressurreição gloriosa, não permita isso, mas entregue-se a Cristo de corpo e alma e espírito, entendendo que temos um rei, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Naquele dia, na via dolorosa, todos estavam vendo Jesus ferido, machucado, o seu corpo dilacerado, com as pontas dos chicotes que cravavam na sua carne e rasgavam a sua carne com os ossos que existiam naqueles chicotes. Homens cruéis, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Mas este cordeiro, o cordeiro pascal, quando ali está escrito sobre a sua cabeça, é o rei dos judeus. E ali sobre seus olhos, banhado de sangue, as forças já não podiam mais conter o peso do seu corpo. Pregado mãos e pés, Jesus preste a dar o suspiro e dizer: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento, às 3 horas da tarde, quando Jesus expira, o céu se escurece. E eu quero lhe dizer, Jesus não ficou naquela cruz. A imagem que temos de Jesus não é de Jesus na cruz, sofrido, machucado, com coroas de espinho. A imagem que temos de Jesus é a imagem do nosso Jesus glorioso, com as suas vestes, como diz Apocalipse, vestes brancas, reluzente. E é desta maneira que eu quero terminar este sermão nesta noite, na esperança viva de que Jesus agora está pregado na cruz, seu corpo será tirado dali, levado a um sepulcro. Ali no sepulcro passará pelo tempo, e nesse período, nesse tempo do amanhecer domingo, grandes coisas aconteceram. Ele está vivo e vivo para sempre. É hora de não nos entristecermos, mas sim lembrar do Cordeiro Pascal, aquele que se entregou, se ofereceu e foi submisso à vontade do Pai até a morte e morte de cruz. Está vivo. Ele ressuscitou. E esta é a mensagem que precisa cravar no teu coração. Não se entristeça. Celebre. Celebre com a tua família, celebre com teus filhos, celebre ao estar à mesa, celebre ao estar na presença de Deus, celebre em dizer: ó Jesus, bendito é o Senhor, que vive, que reina para sempre. Glória a Deus.
Bendito seja o santo nome do Senhor. Celebre na tua casa. Glorifique a Ele. Ele está aí contigo nesta noite. Ele está aqui comigo. Ele tem sustentado a nossa vida. Ele tem nos dado força e graça para juntos atravessarmos todo este período. E em todo o tempo Ele está vivo nos nossos corações, vivo dentro do seu lar, vivo dentro da sua família, no seio da tua família. Por onde você for, leve Jesus com o teu coração aberto, sempre lembrando das suas palavras: eu voltarei para buscar o meu povo. Que Deus te abençoe. Esta palavra, guarde esta palavra no teu coração. Jesus está vivo sempre. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Coração. Cristo, o Cordeiro Pascal, aquele perfeito, aquele sem mácula, que foi até o fim. E, portanto, fica a lição para todos nós. Sejamos fiéis até o fim. Sejamos fiéis até o fim, porque breve Ele virá para buscar a minha vida e a sua vida, para estar com Ele para sempre. Deus te abençoe. Eu oro por você nesse momento e vamos juntos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai. Pela tua presença maravilhosa e por estarmos juntos, reunidos em volta da tua santa palavra. Pedimos agora que as tuas mãos poderosas estejam nos sustentando e guardando. Ó Deus, abençoando os teus filhos e que esta palavra esteja no coração da tua igreja. Que possamos seguir, ó Deus, sempre aprendendo e abastecidos da tua santa e gloriosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Sabemos que o Senhor esteve na cruz, mas hoje está vivo nos nossos corações. Louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pois tu és a nossa salvação. O Senhor é o nosso Cordeiro Pascal, que ao domingo pela manhã ressuscitou e trouxe vida, e trouxe esperança, e trouxe alegria, e trouxe sustento, e trouxe o regozijo na alma de todos os teus filhos. Obrigado, Senhor, que em nossos corações haja sempre o arrependimento para chegarmos até Ti, para chegarmos até o Senhor, para chegarmos à Tua presença. Nos ajuda, Senhor. Obrigado. Dá-nos uma noite feliz, um sono reparador. Guarda a Tua igreja, os Teus filhos, guarda o Teu povo, aqueles que estão trabalhando, viajando. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Guarda as nossas vidas. Abençoe a nossa cidade de Maracaí, ó Deus. Dá a direção, Senhor, para a nossa liderança, para que muito em breve possamos estar na Tua casa, possamos estar Te servindo, possamos estar com as portas da igreja aberta, recebendo, Senhor, os Teus filhos, para adorarmos o Teu nome, para receber do Senhor a Tua Jesus. Abençoa aqueles que estão trabalhando na linha de frente. Ó Deus, guarda e proteja. A minha oração pelos profissionais da saúde. Sempre tenho orado, Senhor, em todos os cultos, apresentando estes homens e mulheres, heróis que têm sustentado estas vidas e cuidado delas. Ó Deus, fortaleça-os, ó Pai, nas tuas mãos. Guarda e proteja, Senhor, a todos os irmãos que estão trabalhando também no comércio, Senhor, essencial. Abençoa, Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Guarda e abençoa, Senhor, a vida dos nossos líderes. Senhor, abençoa a vida do nosso pastor. Dá saúde a ele. Guarda e proteja. Seja com todo o teu povo e a tua igreja. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, que nos anima, que nos sustenta e que traz, Senhor, sobre nós um conforto. Fica conosco, no nome precioso de Jesus. Nós suplicamos a tua bênção e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde e proteja. Domingo pela manhã, às 9 horas, estaremos transmitindo o ensino da palavra de Deus, a escola bíblica dominical. E às 19 horas à noite estaremos também transmitindo o nosso culto, o culto com a família. Que o Senhor abençoe todos, tenham uma noite de paz e de alegria em nome de Jesus. Não esqueça que a igreja
vitoriosa, porque Jesus venceu a morte e triunfou sobre ela. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com e todos juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe e todos tenham uma noite de paz com a sua família. Deus abençoe.